Vivemos um tempo em que o sucesso deixou de depender do tamanho da empresa. Durante muitos anos, acreditava-se que as maiores empresas eram as que tinham maior capacidade de sobreviver, porque tinham mais recursos, tinham mais pessoas, tinham mais mercado e, portanto, isso fazia com que elas fossem realmente aquelas que conseguiam garantir a sua sobrevivência e perdurar ao longo do tempo. Mas hoje verificamos que já não é assim. Não que essas grandes empresas não tenham os tais recursos e capacidade para progredir no mercado, porém, há um ativo muito mais importante para que uma empresa efetivamente sobreviva e perdure no mercado, que é a capacidade de adaptação. É não a sua dimensão, mas a sua capacidade de adaptação rápida ao mercado. E muitas vezes, neste cenário de adaptabilidade, as PMEs, as empresas mais pequenas, têm até uma vantagem competitiva. E é acerca disto que vamos falar hoje, neste episódio do Pode Competir, portanto, fique comigo até ao fim. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Competir. Meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 15 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos competitivos que façam crescer os seus negócios, os seus resultados e, efetivamente, adaptar-se também a todas estas dinâmicas e às alterações do mercado, que é o tema que nos traz hoje aqui. Portanto, é como é que realmente uma empresa hoje não está tão dependente da dimensão para sobreviver, para se tornar próspera, muito pelo contrário, a sua dimensão mais pequena pode até ser uma vantagem competitiva. E isso muitas vezes é estranhado quando se fala com pequenos empresários. Porquê? Porque focam nos recursos. Não, mas uma grande empresa tem muito mais dinheiro. Uma grande empresa tem recursos humanos muito mais capacitados. E tudo isso é verdade. Por norma, uma grande empresa terá mais recursos financeiros, ou mesmo que não os tenha, tem talvez melhor acesso ao crédito, por exemplo, tem efetivamente, se calhar, recursos humanos com mais competências, mas tudo isso pode ser alcançado por uma pequena e média empresa e a pequena e média empresa tem a tal vantagem competitiva de ser pequena. Porquê? Porque não tem o peso da estrutura de uma grande empresa. E que isso pode parecer para muitos uma vantagem competitiva, mas em muitos cenários e em cenários de rápida mudança, que é aqueles que nós assistimos cada vez mais no nosso dia-a-dia, porque a velocidade de inovação aumentou muitíssimo, porque o mercado muda de forma muito mais rápida e tudo isso faz com que o tal ativo da capacidade de adaptação rápida se tenha tornado um dos bens mais preciosos para as empresas e uma enorme vantagem competitiva. E as grandes empresas nem sempre têm esta capacidade de alterar rapidamente. E vou-vos dar um exemplo para que vocês percebam um pouco isto. Está-se hoje a assistir a uma substituição de alguma mão de obra por robôs, por equipamentos automatizados, por inteligências artificiais. Portanto, isso está a acontecer. Porém, uma empresa que tem muitos mais colaboradores, tem uma estrutura muito mais pesada, terá uma maior dificuldade em fazer esta substituição,
porque tem custos pesados com isso. No entanto, simultaneamente, essa empresa também poderá ter maior capacidade e conhecimento para, portanto, conseguir introduzir essas novas dinâmicas e essas novas tecnologias. Mas não a flexibilidade ou a maior flexibilidade para substituir. E daí portanto, isto não é dizer que as grandes não têm capacidade para, não é dizer que as grandes não podem sobreviver, mas é dizer que as grandes também caem, as pequenas também caem e há pequenas e médias que crescem muito, crescem até mais, com uma velocidade maior do que algumas grandes, e as grandes também têm capacidade de crescer. Porém, tudo está dependente desta capacidade de adaptação que requer estratégia, que requer conhecimento do mercado, acompanhamento do mercado, estratégias, projetos, colocar em ação e não se deixar estagnar naquilo que está a funcionar, que é muitas vezes também um vício de algumas grandes empresas. Não é todas, não quero que isto se generalize, não estou aqui a generalizar, estou apenas a dizer que há várias empresas que caíram neste tipo de cenário. E se você olhar, pensar aí um pouco, refletir, você vai encontrar muitos exemplos em que isso aconteceu. Uma Kodak, por exemplo. Alguém diria que isso um dia aconteceria? Era uma multinacional gigante. Portanto, isto é apenas um mero exemplo. Eu hoje não quero estar aqui a focar muito em trazer esse tipo de exemplos, quero que você foque nesta reflexão. Portanto, de certa forma, este episódio eu escolhi propositadamente como um convite à reflexão antes do ciclo, de um novo ciclo que está prestes a começar, que é a Jornada para a Inovação e Competitividade, que vai começar na próxima segunda-feira. Se não está inscrito, convido a inscrever-se, tem aí o link na descrição, mas é uma semana gratuita que eu já não faço há bastante tempo, de conteúdos e desafios que eu preparei justamente para o ajudar a perceber onde está o seu potencial de crescimento e o que você tem de fazer para capitalizar esse potencial de crescimento que essa empresa tem. E, portanto, estou certa de que se tomar consciência e conhecimento desta jornada, não vai querer perder. Começa na próxima segunda-feira. E por isso mesmo é que eu trouxe hoje aqui este convite à reflexão que ao longo deste episódio vou lançar-lhe algumas perguntas para o pôr a refletir e fazer também, portanto, um bocadinho digamos, aquilo que é a minha leitura do contexto e desta necessidade crescente e deste ativo tão precioso que é a capacidade de adaptação rápida que as empresas têm que ter para conseguirem tornar-se sólidas, crescerem sistematicamente no mercado e não ficarem para trás. E, portanto, diminuírem o risco de ficarem para trás e de morrerem. E a primeira pergunta, o primeiro questionamento que eu lhe vou aqui deixar para esta reflexão é: se você neste momento parasse para refletir acerca da sua empresa e fizesse uma análise sincera, honesta, só consigo, é uma reflexão, sobre a sua empresa, como é que você responderia à pergunta de: a sua empresa está preparada para o futuro ou está apenas a sobreviver? E isto é uma pergunta às vezes difícil de responder, porque há empresas, e eu digo isto muitas vezes, que estão bem
vendem bem, não têm problemas financeiros e até sobrevivência hoje, mas estão no patamar da sobrevivência, porque não estão a preparar o futuro, não estão a olhar para o que está a acontecer no mercado e começar a adaptar-se e a ajustar-se a essas alterações do mercado. O modelo de negócio ainda funciona, mas não deixa de ser um modelo de negócio que as coloca no patamar das que estão a sobreviver hoje, mas que não estão a preparar o futuro. E este é o primeiro questionamento que eu deixo. Anote e reflita sobre isso. Até à jornada, por exemplo, se quiser e decidir participar na jornada. Ela é gratuita, volto a dizer. E então, como eu estava a indicar, portanto, naquele contexto que durante décadas muitos empresários viam sempre as grandes empresas a aparecer como pioneiras no desenvolvimento de muitas soluções, na criação de novas dinâmicas, na criação até de novas necessidades. Isso tudo era verdade. Só que hoje, com os inúmeros apoios que foram surgindo para tornar as PMEs mais competitivas, os próprios empresários, portanto, foram desenvolvendo competências e aprendizagem que fez com que se tornassem melhores gestores. Surgiram vários no nosso país, que é desta realidade que estamos a falar, surgiram vários organismos que hoje fazem parte do sistema, do sistema científico nacional, que trabalha a investigação e desenvolvimento não só de uma forma estrutural, portanto, de desenvolvimento realmente de novas coisas, como também trabalham para as empresas, a ajudá-las a fazer essa investigação e desenvolvimento em muitas empresas que ainda não têm um núcleo de investigação e desenvolvimento, mas passaram a ter a possibilidade de ter acesso a esse desenvolvimento. E tudo isso fez com que nós vejamos cada vez mais empresas PMEs a crescer muito, mas não é só a questão do crescimento, é de serem elas as pioneiras de ideias, a serem elas as pioneiras de novas soluções, até de marcar tendências. Porquê? Porque elas conseguem ter dentro de si, na sua estrutura, aquilo que nós designamos a mentalidade de uma startup. Ou seja, vocês veem várias startups tecnológicas que foram surgindo, e uma recente, mas não só, a questão da OpenAI, portanto do ChatGPT, mas outras surgiram. Mas muitas vezes essas startups surgem em torno de ideias muito disruptivas, que muitas vezes associadas, ou seja, são sim ideias com muito potencial, mas que também carecem de muito investimento, que está muito associado ao capital de risco, ou seja, é uma ideia que tem um elevado risco, mas se a ideia for bem sucedida, vai trazer um enorme retorno a quem nela investiu. Mas essa dinâmica, ainda que possa não ser tão disruptiva em muitas das PMEs, é importante incorporar esse espírito do criar um novo, do arriscar. Muitas vezes não são ideias tão disruptivas, mas que são ideias que podem fazer a diferença e, quando alicerçadas em investigação e desenvolvimento, podem sim também elas próprias serem disruptivas. E esta flexibilidade, esta adaptabilidade tornou-se mais facilitada
para as PMEs, algo que se calhar há 20 anos atrás não ocorria, até porque o próprio mercado financeiro não era tão maduro, o capital de risco era praticamente inexistente, ainda que nós não tenhamos uma cultura de capital de risco como tem, por exemplo, os Estados Unidos, que já nesse campo evoluiu muitíssimo. Por isso é que aparecem empresas altamente inovadoras, como foi o Facebook quando surgiu, a OpenAI recentemente, a própria progressão de algumas empresas. Porquê? Porque há campo para a inovação. Quando eu digo há campo, há esta maturidade em termos de investidor puro, que investem nestas empresas, mesmo sabendo que em muitos dos projetos que investem podem perder. Portanto, essa cultura não está tão madura em Portugal como nos Estados Unidos, mas ela era inexistente e agora existe. Porém, as PMEs têm a tal vantagem competitiva usando aqui o chavão da Nike, just do it, ou seja, vamos fazer, vamos para a frente, vamos testar, vamos... Agora, há aqui uma condição essencial, que é a sua vontade de fazer acontecer. A sua vontade enquanto empresário de implementar este tipo de cultura e de correr o risco e avançar para fazer. Portanto, porque tudo isto é muito bonito, tem uma maior capacidade para fazer tudo isto, porém, só quem age colhe resultados. E, portanto, a questão hoje é, para além daquela que eu já lhe fiz, é você também se questionar, esta é a segunda reflexão que eu lhe deixo aqui, sou flexível o suficiente para me adaptar antes dos outros, ou pelo menos a acompanhar os outros? Claro que se for antes dos outros, você vai ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. Se for a acompanhar, já não será uma vantagem competitiva, continua, ok, a progredir, mas o seu ganho não será tão grande como se for à frente dos outros. Portanto, acho que isto é claro, espero eu, para todos vocês. E se você pensar que você pode ter na sua empresa, em simultâneo, trabalhar estratégias que lhe permitam melhorar aquilo que você já está a fazer, aquilo que hoje lhe traz o ganho financeiro, que lhe traz os resultados previsíveis, sim, deve continuar a trabalhar, deve continuar a inovar aí, deve continuar a melhorar a sua eficiência, mas que simultaneamente você construa dentro da sua empresa a capacidade para acompanhar o mercado e criar esta cultura da adaptabilidade e do olhar para o novo e de correr alguns riscos e de fazer testes rápidos e, portanto, toda esta cultura que vem um bocadinho da lógica da startup adaptada à sua realidade. Portanto, esta é a segunda reflexão que eu hoje lhe deixo aqui neste episódio. E, portanto, se neste momento você já respirou e pensou, bem, talvez tenha que trabalhar esta questão, talvez esteja realmente, apesar de bem, estou a sobreviver, não estou a olhar para o futuro, convido-o mais uma vez a estar comigo na jornada para a inovação e competitividade. Não se vai arrepender. É conteúdo de muito, muito valor. Então, vamos agora, porque você poderá estar a perguntar, mas o que é isso de ser uma empresa adaptável? O que é que eu tenho que, em termos de estruturais,
de pensar para fazer com que a minha empresa realmente corresponda às características dessas empresas adaptáveis. E eu vou-lhe dar 3 características que são essenciais para que isso aconteça. A primeira delas é observar. E isto, vocês poderão dizer, epá, isso é óbvio, quer dizer, pelo amor de Deus, é óbvio, mas tem de ser dito. Porque eu posso-vos dizer que em algumas intervenções que fazemos em pequenas empresas, muitas vezes surge naturalmente, se nós estamos a ajudar a empresa a criar um plano e um projeto competitivo, isso tem que acontecer. E nós perguntamos, por exemplo, sobre 2 pilares fundamentais que encaixam aqui na observação. O que é que você sente? Quais são as expectativas que o seu cliente tem em relação àquilo que está a comprar consigo, não é? Naturalmente estamos a falar com aquela empresa. Quais são as expectativas que o cliente tem? Que alterações é que você está a ver no mercado relativas ao seu setor? Portanto, já nem estamos a ir para os outros setores, que é um pilar fundamental, ok? Mas estou aqui, isto são perguntas que acontecem em sessões de consultoria. E uma outra, como é que os seus concorrentes neste momento estão a trabalhar? E muitas vezes não sabem responder a nenhuma delas. Às vezes sabem mais ou menos responder às dos clientes, mas também não sabem muito bem como é que o mercado está a progredir, porque nem olham também para o próprio mercado, para a concorrência. E eu confesso que numa primeira abordagem a pessoa até tem que, eu diria que, ok, respeitar, mas tem que saber fazer o alerta. Você tem que observar o que está a acontecer no seu mercado e na sua concorrência. Os concorrentes, eu vendo bem. Tem que estar atento ao que está a acontecer no mercado. Esta observação é fundamental. E eu há pouco dizia, e para já estou só a falar do mercado do seu setor. Mas não é só até do seu setor, porque para se perceber tendências comportamentais tem que se alargar os horizontes. Provavelmente os pioneiros do comércio eletrónico, muitas empresas, como só estavam focadas no seu setor, diziam isto não é para mim, ou melhor, nem diziam, nem pensavam nisso, porque muitas vezes é preciso sair fora da caixa. Mas os observadores, aqueles que percebiam que, está a ver ali, estão a nascer empresas do comércio eletrónico, isto facilita a vida às pessoas, as pessoas tendencialmente poderão caminhar para este tipo de comércio, porque hoje em dia estão imersas em tantas tarefas, em tantas coisas, em tantas exigências que o seu dia-a-dia impõe, que isto pode ser bastante atrativo. E ninguém do seu setor fazia aquilo. Mas os observadores, os que ligam os radares, foram os pioneiros, aqueles que começaram a trazer para o seu setor. E com isso, como eu há pouco dizia, é importante acompanhar, mas aqueles que saem na linha da frente têm uma vantagem competitiva. E para isto, o que é que era necessário? Esta característica do observar. Observar antes apenas antes mesmo da emergência de ter que reagir. É estar continuamente a observar o que está a acontecer em torno de si e não só no seu setor. A segunda característica muito importante é a experimentação com método.
Ou seja, estas empresas que primeiro observam, percebem que há respostas que poderiam estar a dar aos clientes que não estão a dar, mas que poderiam dar. Há respostas que poderiam acompanhar as tendências, por exemplo, neste exemplo, para seguir o exemplo do comércio eletrónico, que ainda ninguém está a fazer, ou eu quero fazer, porque isto pode ser interessante para o meu cliente. Vocês têm sempre que pôr o cliente no centro, têm que ser um facilitador para o vosso cliente, ter a ver com os novos hábitos de consumo. Mas o que eu quero aqui deixar é, feita a observação, vocês têm que criar planos, projetos, definir estratégias. Primeiramente até definir estratégia e depois passar rapidamente à ação através da criação de projetos. E isto tem que ser de forma cada vez mais acelerada. É isto que dá a flexibilidade, a capacidade de adaptação. Não é fazer à toa, não é fazer por fazer, não é fazer sem estratégia, é experimentar com método. É, ok, primeiro observar, depois alicerçar isso numa estratégia que tem que ser coerente e passar à ação rapidamente. Este processo tem que ser rápido. Não é ficar à espera de ter as respostas todas, de diminuir ao máximo a incerteza e o risco, porque quando isso acontecer, já vai ser tarde. Tarde no sentido, volto a dizer, você até pode acompanhar, nunca é tarde para melhorar e tentar acompanhar, mas já não vai na linha da frente. E, portanto, esta é a tal questão da adaptabilidade, da rapidez. Portanto, é fundamental esta experimentação com método. Não esperar ter todas as respostas. Não esperar ter o risco quase diluído, porque nesse momento já não é uma experimentação, já tem que reagir, já está naquela área do eu já tenho que, porque senão estou a comprometer a sobrevivência da minha empresa. Não está a ir à frente, não está a antecipar esse futuro. E a terceira característica que eu quero é transformar aprendizagem, a capacidade de transformarem aprendizagem em cultura da empresa. Ou seja, com aquilo que eu acabei de dizer, com as características anteriores, a observação, capacidade de experimentação rápida com método, vai haver erros, vai haver tentativas que não correm bem, vai haver coisas que a experiência pode correr bem, mas há coisas que podiam ter corrido melhor, podiam melhorar. E, portanto, é você transformar as coisas que não correm tão bem, as coisas que você vê que criaram ali algum atrito. Então, aprenda com elas. Aprenda para melhorar. A lógica é sempre do transformar esse aprendizado em cultura de inovação e de melhoria contínua. E este aprendizado pode ser adquirido nestas tentativas de erro, pode ser adquirido por você aprende mesmo com um método validado, com algum mentor, com algum curso, com livros, programas como este, olha, como este aqui que eu estou aqui a apresentar para vocês, aqui o Pode Competir, e não ficar no
só no aprendizado. Eu ouvi, eu aprendi, eu agora sei fazer. Porque esse aprendizado, se não for transformado em ações, não for transferido para aquilo que esse aprendizado pode trazer de bom para a sua empresa, pronto, ok? Do ponto de vista de você está mais, tem mais competências desenvolvidas, sabe hoje mais do que sabia ontem, tudo bem. Mas não transformou isso em resultados para a sua empresa. Portanto, esta capacidade de transformar as aprendizagens em ação e trazer isso, fazer isto de forma recorrente, isso fazer parte da cultura da empresa. Não ficar no eu já sei fazer, é assim que se faz porque eu sempre fiz assim. E funciona. Quando se aprende uma coisa nova e se tenta incorporar, não quer dizer que aquilo não funcionava. Pode talvez funcionar melhor. Portanto, é isto que é importante ter. Estas 3 características são muito importantes. E a reflexão que eu aqui deixo neste ponto para si é a seguinte: você está a investir tempo na observação, na criação destas estratégias e destes planos para a experimentação e no seu contínuo aprendizado, seu e das suas equipas. Quando eu digo seu, é da sua empresa como um todo, seu enquanto empresário e das suas equipas. Você está a tirar tempo para isso ou não? Porque deixe-me dizer-lhe uma coisa: se você não está a tirar tempo para isso, acredite que está a dar tempo ao seu concorrente para agir primeiro. Porque você não está a fazê-lo, mas o seu concorrente está. Portanto, o tempo que você diz que não tem, você está a dá-lo ao seu concorrente. Portanto, eu deixo esta reflexão aqui para fechar este ponto das características fundamentais para que você seja uma empresa adaptável. E eu vou-lhe dar aqui um exemplo real que você vai perceber a diferença gigantesca que faz uma empresa realmente ter esta cultura e esta capacidade de adaptação rápida. E é um exemplo de um cliente nosso. Durante a pandemia, que todas as empresas foram profundamente, ou a maior parte das empresas foi profundamente impactada, existia um conjunto de universos de clientes para os quais a empresa trabalhava, designadamente aeronáutica, algumas áreas médicas, designadamente a área médica dentistas, que era também eram 2 polos muito importantes do ponto de vista da clientela, que simplesmente fecharam, encerraram as atividades durante não sei quanto tempo. Ou diminuíram ao mínimo indispensável que era necessário fazer. E a empresa estava nesse momento a implementar um projeto de inovação produtiva, cofinanciado, e havia até existiram orientações e janelas de oportunidade para que as empresas dilatassem a execução dos seus projetos e tudo mais. Mas a empresa não lhe interessava isso. A empresa sentiu que, não, nós temos metas muito concretas do ponto de vista de volume de negócios, de valor acrescentado bruto, de resultados, de EBITDA. Ou seja, a empresa disse: nós estamos perante este problema e nós vamos querer continuar focados em acelerar e em descobrir alternativas
para que não nos entreguemos à evidência de, bem, enfim, é o Covid, o governo tem que ajudar, ou seja lá o que for. E isto parece, e é distante, porque isto, 2020, já lá vão 5 anos, mas isto é apenas o tal exemplo para vos dar. E a empresa, perante toda aquela conjuntura dificílima, a empresa sentou-se, delineou uma estratégia rápida. Não fez aquilo, demorou, depois até passar a pandemia. Não. Portanto, delineou, nós vamos orientar a nossa produção e vamos ter, e com isso, atrás disso, teria que surgir captação de novos clientes, toda uma nova estratégia. Não é disso que vamos hoje aqui falar, é só a título de exemplo. Não basta dizer vamos direcionar a nossa produção para setores de consumo, que foi o que eles fizeram, porque era praticamente as únicas coisas que estavam a funcionar em pleno. Consumo alimentar, entre outras coisas. Portanto, vamos direcionar para setores que estejam nestes eixos, que são atividades que até estão a crescer. E aquilo obriga não só a pensar na própria oferta, em que é que eles poderiam acrescentar valor, como a captação de clientes, como ir para o mercado, ok? E isto tudo a uma velocidade muito rápida. Conseguiram compensar totalmente a perda que tinham tido, que tiveram por via dos setores que praticamente paralisaram? Naquele ano, não conseguiram compensar na plenitude, face àquilo que eram as expectativas. Porém, no ano a seguir, começaram a recuperar, não só nas áreas que, entretanto, voltaram a abrir, como, entretanto, tinham conquistado uma nova área. Toda uma nova área onde se mantiveram. Uma área onde, se calhar, talvez tudo se mantivesse normal, não tivesse acontecido aquilo, talvez eles nem pensassem nela tão cedo. Mas esta capacidade rápida de adaptação fez com que a empresa não só superasse as metas que tinha estabelecido no projeto de inovação, né? Metas que tinha que cumprir, como durante toda essa fase passou a média empresa, portanto cresceu, e isso hoje traz-lhe uma vantagem competitiva, porque das empresas que estavam no seu segmento e no seu setor, ela hoje oferece coisas que mais nenhum concorrente oferece. Como já era também o caso da aeronáutica, etc. Portanto, é uma empresa diferenciada, não quero que... Portanto, tem, obviamente, outro tipo de características, mas eu quero que foque aqui no exemplo para você ver a diferença que pode fazer. Como se quiser que eu lhe diga realidades mais pequenas, também lhe digo. Os restaurantes que rapidamente, e quando eu digo rapidamente, muitos deles foi num dia, 2 dias, começaram a criar o takeaway, as entregas em casa, levar até supermercados. E quando eu falo supermercados, não é os grandes superfícies, pequenas lojas de mercearia começaram a entregar em casa. Pessoas que vendiam em mercados locais. Umas ficaram à espera dos apoios, outras foram para a internet, para os Facebooks, etc. Vender nas redes sociais. Tudo isto pode-lhe parecer... foi vender no Facebook, porquê? Porque a sua empresa pode estar num passo muito mais à frente. Ou seja, isto tem que ser visto do ponto onde você se encontra. O importante é, as que tiveram capacidade rápida de reação, não só conseguiram sobreviver numa fase dificílima, como muito provavelmente aquilo foi o primeiro passo
para elas a seguir perceberem que havia um mercado para além daquele que elas já trabalhavam. E hoje, muito provavelmente, estão... Quantos restaurantes não tinham nem pensavam no takeaway e hoje continuam com ele e até já aderiram às Globos da vida e todas essas plataformas? Portanto, isso já existia, só que estava adormecido, só alguns faziam. E esses alguns, até nesse momento, tiveram uma vantagem competitiva, porque eram os únicos. Depois, quais foram os que conseguiram também superar? Os que conseguiram adaptar-se rapidamente. Portanto, os exemplos, muitas vezes, são importantes para que você perceba que não fica aprisionado no... mas isso não é para mim. Porquê? Porque está a olhar para um exemplo maior do que você. Ou rir-se de alguns exemplos ridículos, de exemplos que estão numa situação abaixo da que você se encontra. Isto tem que ser sempre visto da perspectiva de onde é que você está hoje e face ao que está hoje, o que é que eu posso fazer? Não interessa se há alguém a fazer muito melhor, se alguém não. Eu tenho que reagir, eu tenho que... Porque são esses passos, são essas experimentações, são o pôr-se em ação que depois, ok, já dei este passo, agora vou dar um passinho para o ponto a seguir. Vai subindo a escada. Mas para subir essa escada você tem que subir o primeiro degrau, e o segundo, e o terceiro. E é esta capacidade rápida de não esperar o plano perfeito que faz hoje muita diferença naquelas empresas que realmente crescem, que são competitivas. Pese embora todos sonhem com o plano perfeito. Só que o que é o plano perfeito? Depende do ponto em que você está. Ok? Portanto, com este exemplo, convido a pensar nas características que eu lhe disse atrás. Observe, experimente rapidamente e com método e aprenda com e leve isso para a cultura, para o seio da sua empresa, para com essa aprendizagem melhorar continuamente e fazer coisas diferentes também, não é só melhorar, é fazer coisas diferentes. Portanto, os exemplos é observação. Olhar para exemplos, olhar para, mesmo fora do seu setor, é observação. E como é que você então, ok, percebi, tenho que ter estas características, mas o que é que eu tenho então que começar por construir dentro da minha empresa? Para, efetivamente, eu começar a construir esta cultura de adaptabilidade rápida, esta cultura de inovação. Porque eu hoje trouxe isto sobre o termo de adaptabilidade, porque tem diferenças, obviamente, mas, porque às vezes nós podemos adaptar rapidamente e não ser necessariamente para soluções inovadoras. Mas no limite, eu digo sempre, no limite são inovadoras para a empresa que a está a fazer, porque nunca as tinha feito. Portanto, isto no fundo faz parte da cultura de inovação que a sua empresa tem que tentar criar. E esse vai ser um módulo que vai ser construído no programa Projetos Competitivos, que abrirá durante a jornada para a inovação e competitividade, porque eu sinto que, ok, o programa é focado, portanto, na sua gênese inicial e que se mantém, porque é um pilar fundamental, que é a tal questão da criação de projetos competitivos, porém, eu sinto
que havia ali competências que muitas vezes têm que ser desenvolvidas nas empresas que poderiam estar a falhar e até comprometer a execução e o sucesso da criação dos tais projetos competitivos que têm foco fazer crescer a empresa. E uma delas é esta questão da cultura de inovação, outra é a geração de ideias, portanto, que são módulos que vão surgir para o ajudar, ok, está bem, eu vou criar o projeto, está lá toda a metodologia, porém, talvez eu tenha que ir um pouco mais além. Talvez eu tenha que desenvolver algumas questões de mentalidade, de implementação de uma cultura que não existe hoje na minha empresa, também perceber, ok, como é que eu consigo gerar ideias porque sinto-me estagnado, não consigo, portanto, isso faz falta para que depois o projeto ainda seja mais competitivo. Obviamente eu dou exemplos durante as aulas, mas isso tem que ser construído. Eu faço a minha parte, você tem que fazer a sua, entende? E com certeza que entende, porque o seu negócio foi criado por si e não por mim ou por qualquer outra pessoa, mas é um bocadinho isto, é o trabalhar a tal aprendizagem, assimilar essa aprendizagem, essa melhoria contínua e trazê-la para o seu mundo e o seu universo. E portanto, nesta questão da cultura, ok, como é que eu começo, que passos? E o primeiro passo, ou o primeiro pilar, não chamaria passo, fundamental é você ter uma clareza de qual é a sua direção, qual é o seu propósito, a sua missão, a sua direção, aquilo que você realmente quer construir, aquilo que você quer que a sua empresa se torne. Portanto, você tem de ter muito claro aquilo que você gostaria de construir, mesmo que hoje isso lhe pareça algo impossível. Por isso é que muitas vezes chama visão, missão. Eu digo que muitas vezes a visão também entranha na missão, ou seja, porquê? Porque elas estão interligadas, porque elas partem desta questão da clareza, de você saber, você ter presente, ok, para o que é que eu trabalho, e que não seja, que não nada contra, mas que não seja eu trabalho para ganhar dinheiro. Todos trabalhamos e você quer que a sua empresa prospere financeiramente com toda a certeza, mas olha, se você começar daí, eu quero ganhar dinheiro, você então vai ter que responder outra pergunta. Está bem, como é que eu então ponho a minha empresa a ganhar dinheiro? Qual é a proposta de valor que eu trago ao mercado? E se você começar a partir daí, qual é a proposta de valor que eu trago ao mercado? Você já está a começar a construir clareza. Você não vai ganhar dinheiro porque sim, porque abriu uma empresa e quer ganhar dinheiro, não é? Você tem que ter uma consciência muito clara, uma clareza de que valor é que você vai trazer ao mercado para ganhar dinheiro. Portanto, não importa o ponto de onde você sai quando você está a procurar esta clareza. Pode ser eu quero ganhar dinheiro. Por isso é que eu dei este exemplo. Ok, então vamos lá. Se eu quero ganhar dinheiro, como é que eu ganho dinheiro? Portanto, construa esta clareza de propósito e direção. Segundo pilar, que já percebeu por via das características, é criar um ambiente de aprendizagem. E não basta que seja o líder. É preciso criar espaço para que a equipa aprenda. É preciso criar espaço para que a equipa possa gerar ideias e partilhar essas ideias. Criar espaço para a experimentação,
Porque sem isso não há nada. Se você for totalmente avesso ao erro, a falhar, a qualquer risco, você vai tentar ficar sempre na zona de conforto e vai estar sempre na zona do a tentar sobreviver. Portanto, oferecendo aquilo que não é, ok, o mercado até compra, mas não é altamente diferenciado, porque se fosse, você tinha que ser inovador. E, portanto, não é, mas ok, corresponde a um determinado, à mercado, à procura e eu vendo. Porém, se um concorrente hoje para amanhã aparecer com uma solução muito melhor, que capte e consiga absorver essa procura, porque muitas vezes também é preciso ter a capacidade produtiva, talvez você morra. Percebe? É um bocadinho este jogo que você tem que estar sistematicamente a pensar, a tal questão da observação. E se hoje para amanhã um concorrente fizer isto assim, assim, assado, o que é que acontece comigo? Então eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que reagir. E portanto, é importante que as pessoas que fazem parte da sua equipa se sintam seguras para partilhar ideias, seguras para experimentar novas formas de fazer, novas, ainda que algumas delas tenham que ser validadas, porque implicam custos, mas até o dar margem para a pessoa aprendeu a fazer desta forma, mas entende que poderia, se nós fizéssemos isto assim, isto poderia melhorar. Dê espaço para a pessoa partilhar a ideia, para testar a ideia. Se não melhorar, aprendeu alguma coisa, aprendeu com essa experiência e volta-se ao modelo que já estava validado. Mas e se melhorar? Já viu aquilo que você podia conquistar? Portanto, este é outro pilar muito importante. Muitas vezes as empresas são muito presas, são muito rígidas naquilo que da forma, porque está a funcionar e não querem, mas se não testar, nunca saberá se a solução é melhor. E o terceiro pilar é você ter sistemas e processos flexíveis, ou seja, você tem que ter a capacidade de adaptação e isso implica que os processos não podem ser rígidos, que está também até ligado com o pilar que eu dei anteriormente. Tudo isto está obviamente interligado, não é? E eu vou aqui dar um exemplo que acho que vai elucidar muito bem este ponto. Durante muitos anos, e isto também é um cliente nosso, de indústria têxtil, que durante muitos anos, toda a gente conhece Portugal, e atenção que ainda há muitas empresas a laborar assim. As empresas trabalhavam com encomendas, portanto, ou seja, apenas o private label, ou seja, portanto, digamos, produção para outros, e recebiam encomendas de, sei lá, a minha empresa faz vestuário, então exigia mínimos, sei lá, de 100 calças, 100 saias, ou seja, havia mínimos para produzir uma determinada coleção. Desde logo, private label. Portanto, temos aqui duas questões. Portanto, para perceber esta questão dos sistemas e processos flexíveis. E, isso funcionou. Porque Portugal era competitivo do ponto de vista do custo e paralelamente tinha qualidade porque tinha know-how. E há já décadas isso perdeu-se. Mas muitas empresas continuaram a produzir. Porquê? Porque ainda assim há muitos clientes, designadamente clientes premium, que querem qualidade, que querem outros valores que não conseguem nos mercados tipo Bangladesh, China já nem é atualmente essa opção, sei lá, Myanmar, Bangladesh e outros, ou seja, o que é que acontece? Essas empresas notavam, e essa empresa em particular, que é uma empresa altamente inovadora, atenção, mas eu vou-vos dar este paralelo para vocês perceberem.
foi percebendo que havia uma grande procura por pequenas séries. Criadores que hoje têm marcas, nomeadamente muitas delas marcas que têm presença online, que vendem bem online, mas que é necessária uma produção de baixas séries, portanto, de número de exemplares baixo. E também na própria criação dos modelos e da coleção, para a amostragem das amostras, etc. E a empresa percebeu que, para agarrar esse importantíssimo mercado que estava a crescer, a empresa tinha que tornar o seu processo produtivo flexível. Ou seja, e fez essa transformação. Então, neste momento, a empresa, de forma absolutamente clara, obviamente isto depois implica gestão da produção e planeamento da produção, portanto, tudo isto implica planear, ok? Portanto, isto não é passo de mágica aparece feito, tudo isto implica planear. Mas ok, a empresa começa então portanto, simultaneamente, tanto produz grandes séries como pequenas séries, sem que isso crie problemas à sua produção. Porque era esse o grande desafio. Isto é uma empresa adaptável e flexível. E simultaneamente também criou algo que é hoje muitas vezes calcanhar daqueles de algumas das indústrias têxteis, e a indústria têxtil é um mercado que eu conheço bastante bem. Trabalhei muitos anos, portanto, com empresas têxteis. Hoje temos maior variedade, mas continuo a conhecer bastante bem esse mercado. E que é a questão da marca própria. Portanto, ou seja, muitas ainda são reféns do private label. E se o cliente vai à falência, ou deixa de comprar, ou deixa de produzir na sua empresa, ou o que quer que seja, ela está refém. Ela está refém. Porque não criou marca própria. E essa empresa, esse nosso cliente, fez esse caminho também. Ela continua com o private label, grandes séries, pequenas séries, e ainda tem a marca própria. E agora até criou recentemente uma marca própria sustentável. Portanto, ou seja, o que é que ela está a trabalhar? 2 eixos diferentes. E dentro de cada private label, mas dentro desse eixo também inovou. Eu sou flexível em termos de séries, na minha produção. E depois tem o eixo da marca própria, onde ela também já vai inovando. E ela faz isto em simultâneo. Então uma coisa não tem que boicotar a outra. Isto pode acontecer. É aproveitar competências que a empresa já tem e capitalizar essas competências. E, portanto, com esta ideia, com estes pilares, eu encerro aqui o nosso Pode Competir de hoje. Espero que isto tenha sido um convite interessante à sua reflexão. Portanto, se ficou aqui até ao fim, dê-me esse feedback, faça um like, um comentário, para me dar esse feedback. E relembro, porque foi este o mote do início do nosso episódio. O futuro não pertence a quem tem mais recursos. Pertence aos que têm mais visão, mais flexibilidade e mais coragem para repensar e adaptar o seu próprio modelo de negócio. E você, na jornada para a inovação e competitividade, pode explorar juntamente comigo a construção desta visão de como é que você transforma tanto o seu modelo de negócio a partir desta visão que você constrói, e como é que você pode começar a criar os seus projetos para adaptar, para inovar, para melhorar, portanto, tudo isto vai ser abordado numa jornada gratuita. Obviamente, não vou, era impossível, são 5 dias, em 5 dias
eu passar todo o conteúdo que está dentro do programa Projetos Competitivos. É impossível. Mas você vai sair com um roadmap, ou seja, você vai ficar com elementos fundamentais. É uma jornada inovadora, é a primeira vez que eu a faço neste formato e acredito que nas anteriores eu tive várias pessoas que participaram a pedir-me para eu vender a jornada. Não era o programa, era a jornada. Porque não sei se vai ser o seu momento para ir para o programa Projetos Competitivos. Isso é uma decisão que cabe a si. Né? Agora, a jornada é gratuita. E, portanto, você pode já começar aqui a desenvolver esta característica fundamental, que é transformar a aprendizagem em cultura empresarial e trazer aquilo que aprende para a ação e passar à ação. E se você, daquilo que aprender lá, trouxer à ação, asseguro-lhe que você já vai ter resultados bem diferentes. Portanto, não perca, está na descrição o link, caso você se queira inscrever, começa na segunda-feira. Isto para quem está a ver o vídeo, atenção, a 15/10/2025, porque se você vir isto depois, já não vai acontecer. Ou seja, a jornada ocorre de 20 a 24 de outubro de 2025, porque você pode ver este vídeo noutra ocasião e já não vai haver jornada nenhuma nessa segunda-feira.